Charles Finney. Charles Finney é um irlandês que criou as lojas Duty Free. E ele não ganhou muito dinheiro. Quer dizer, vamos lá ver, tem 9 zeros depois do 8. Mas comparado com os outros, ele não ganhou assim muito. Mas ganhou muito mais do que eu. No entanto, o curioso é que ele já doou toda a fortuna que ele ganhou. Ele definiu que a felicidade é o conjunto da satisfação destas 5 necessidades. E as 5 necessidades são autorrealização, não por esta ordem, mas são autorrealização, autoestima, necessidades sociais, necessidades de segurança e necessidades básicas. E o curioso, sabem qual é que é o curioso? É que os bilionários, provavelmente eles não começaram com o intuito, por exemplo, o Bill Gates, ele não começou com a intenção de ser bilionário. Ele começou a trabalhar numa garagem, ele foi quem desenvolveu os programas que me permitiram a mim viver nos últimos 26 anos. Ele desenvolveu o Windows e todos esses programas e eu trabalho nessas tecnologias. E este amigo, ele começou numa garagem a trabalhar, ele não começou com o objetivo de ser bilionário. Mas o esforço, a perseverança, a dedicação fizeram com que ele acumulasse bastante riqueza. Eu não sei se é o caso do Bill Gates ou não, mas há muitas pessoas que o foco da sua felicidade, especialmente quando somos novos, o foco da felicidade está justamente aqui, na autorrealização. E a autorrealização está relacionada também com o acumular de riquezas e acumular propriedades e acumular isto e o outro e o outro e o outro. E provavelmente, eu não conheço a vida destas pessoas que nós acabámos de mencionar, mas provavelmente estes amigos, com o passar do tempo, eles foram-se dando conta de que isto não traz felicidade. Mas o que traz realmente felicidade é isto. Não tem acesso à saúde. Ou seja, estes amigos que são bilionários, que têm os mesmos números nas contas que eles têm, que nós temos, só que com mais zeros do que nós, eles chegaram à conclusão de que eles são verdadeiramente felizes quando eles distribuem as bênçãos que receberam monetárias. E nós não somos bilionários e provavelmente também não somos milionários. Mas nós vivemos mais ou menos tranquilamente. E vocês sabem que os ganhadores de lotaria, por exemplo, no caso do Reino Unido, em que quem ganha a lotaria tem que se tornar público. Aqui no resto da Europa não é obrigatório. Quem ganha 1 Euromilhões ou quem ganha qualquer um desses prémios não é obrigatório se tornar público. Mas na Inglaterra, por exemplo, é. Ou seja, quando a pessoa recebe um grande prémio, ela tem que dar a cara e toda a gente vai saber o nome completo dela, onde é que ela vivia e por aí demais. É um risco. Mas o engraçado é que, e isto está documentado na Inglaterra, que aqueles que ganharam o Euromilhões, uma grande parte dos que ganharam grandes prémios de lotaria e grandes prémios do Euromilhões, eles todos acabaram na falência. Pelo menos 85%. Ou seja, eles jogaram aqueles jogos no intuito de trazer felicidade através de ganharem um prémio, e esse prémio o que trouxe foi suicídios, divórcios, miséria, desgraça, solidão. Todos esses zeros a mais na conta trouxeram-lhes infelicidade a essas pessoas, a 85% das pessoas que ganharam prémios de mais de 1 milhão de euros na Inglaterra. O Filipe Valente quer dizer alguma coisa? E, por isso, o que é que nós chegamos à conclusão? Isto é para afinar os tímpanos. Os meus estão afinados, não precisamos de repetir mais. Estes amigos que ganharam a lotaria, eles concentraram-se aonde? Logo lá em cima, quando eles se deviam ter concentrado, cá em baixo. Se calhar se eles, mesmo tendo tornado público, se eles estivessem concentrado em repartir essa bênção, porque assim, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro não é uma maldição. O dinheiro é uma bênção. O problema é a forma como eu chego perto do dinheiro e qual é que é o valor que o dinheiro tem para mim. E provavelmente essas 85% de pessoas que acabaram na falência e acabaram com graves problemas pessoais e familiares, provavelmente foi porque eles puseram isto como o objetivo principal da sua vida. Filipe. Há um risco muito grande nisto tudo, que é o tentar negociar com Deus.
na questão do que falaste nos Euromilhões. Por vezes somos tentados a dizer, meu Deus, se tu me permitires ganhar o Euromilhões, eu dou 50% para a igreja. Cuidado com esse risco. Deus não é Deus de negócios em percentagens. Ou tudo ou nada. E se Deus quer ou permite que alguém seja, por qualquer motivo, bilionário, de uma forma honesta, de uma forma fruto do seu trabalho, fruto da sua persistência, seguramente essa pessoa saberá reconhecer de uma forma viva, ajudando quem precisa. E é neste ponto onde eu também quero, falando lá na questão social, não sei se ainda vais falar nisso, esses filantropos que muitas vezes dão bilhões para ajudas sociais, a grande parte deste dinheiro que é oferecido é utilizado por fins puramente administrativos. E isso, para mim, faz-me doer o coração. Sim, não chega não chega ao sítio. Quando nós saímos do Togo em 1989, fomos para a Suíça. E quando chegámos à Suíça não tinha nada, não tinha trabalho nenhum, não tinha nada, não sabia o que fazer. Vasculhei numa revista da Ordem dos Médicos, onde havia vários pedidos para profissionais, e enviei currículos para 11 sítios. Todos eles me responderam de forma favorável, todos. Um deles era o Médicos Sem Fronteira. E eu não fui por dois motivos. Primeiro, porque a razão que me levou a sair do Togo, que foi a família, estaria em causa de novo. O segundo motivo foi, eu não sei que termo utilizar, mas foi a forma desavergonhada em como eu iria talvez para aí centuplicar o ordenado que eu tinha no Togo, só com trabalho administrativo. E eu disse, mas se isto é uma organização não governamental para ajudar, que paga aos seus dirigentes fortunas como estas, isto é um pouco, como dizer... abusivo. Não sei como qualificar, e então esses dois motivos levaram-me a não aceitar. E isto alertando para que, infelizmente, a ganância, que é um dos temas da nossa lição, a ganância leva a que este dinheiro que é doado de uma forma tão sã, depois é tão mal aplicada na realidade e diretamente para quem precisa. Sim, e com esse exemplo que tu contaste, nós podemos ver que aquilo que nós lemos no princípio, que Ellen White fala, aquilo aplica-se transversalmente a todas as etapas da vida deste mundo. Não é só na igreja. Aquelas pessoas que gerem organismos, muitas vezes são aliciadas pelo príncipe do mal para que o dinheiro acabe por ser mal aplicado. E o problema está justamente aí. Como eu disse há bocadinho, o problema não é o dinheiro. O problema é a forma como nós chegamos perto do dinheiro e a utilidade e o valor que ele tem para nós. E com isto nós chegamos ao Evangelho da prosperidade. Vocês sabem que a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, e portuguesa e local de setubalense, nós não temos como requisito de fé, não temos como requisito de membresia a pessoa ser dizimista. É verdade que uma percentagem superior a 50% dos membros da nossa igreja não são dizimistas. E nós podemos encontrar várias explicações para isso. Mas é nobre, a meu ver é nobre, que nós como igreja adventista não tenhamos como regra de membresia tem que ser dizimista. Isso é muito bom. Porque demonstra que nós não estamos atrás do dinheiro. Nós como igreja não estamos atrás do dinheiro de ninguém. No entanto, há outras igrejas, outras instituições que têm o Evangelho da prosperidade. E o que é o Evangelho da prosperidade? É aquele Evangelho em que é prometido ao membro, é prometido ao simpatizante, que quando chega à igreja, se ele doar X, ele vai receber 3 vezes X. Se ele doar Y, vai receber o dobro de Y. E não há nenhuma relação entre aquilo que eu dou a Deus, através da sua igreja, com aquilo que eu recebo. Vocês sabem que há um versículo que diz, ser fiel comigo e eu te abrirei as janelas, é mais ou menos isto.
e eu abrirei as janelas dos céus. Vocês sabem que quando este versículo está escrito, não quer dizer literalmente que eu, se trouxer o meu dízimo ou as minhas ofertas hoje à igreja, que amanhã vão-me cair milhares de euros na minha conta. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que Deus me vai dar discernimento para eu utilizar os 7 menos 1 dias que eu tenho disponíveis. Como é que eu utilizo esses 7 menos 1 dia? Eu trabalho arduamente. Vamos começar pela última frase, que diz assim: a sorte dá muito trabalho. Vocês sabem o que é a sorte? Nós temos sorte, alguma coisa que nós recebemos assim de mão beijada, mas a sorte não é isso. A sorte é aquilo que nos dá trabalho, aquilo que nós conseguimos realizar fruto do nosso trabalho. E especialmente para os adolescentes que hoje começam a sua vida e começam a ver que o mundo não é bem literalmente tenho uma necessidade e os meus pais suprem-me o dinheiro. Nós, os adultos, nós não temos pais para nos suprirem as nossas necessidades. Nós temos que trabalhar por isso. E a sorte dá muito trabalho. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se tu trabalhares diligentemente, se te formares adequadamente, se fores bom naquilo que fazes, e é assim, nós há 40 anos atrás, as pessoas que tinham uma formação académica, elas tinham um trabalho garantido. Mas hoje uma formação académica não é nenhuma garantia de trabalho garantido. A única garantia de trabalho garantido é eu ser mesmo bom naquilo que sou. Eu esforçar-me, ser diligente, ser perseverante. Aqueles bilionários que nós vimos, eles todos começaram do zero. E eles foram diligentes, perseverantes. É verdade que eles acumularam uma quantidade exagerada de dinheiro. Mas o que eu quero ressaltar é que eles foram diligentes, perseverantes e não ficaram sentados à espera que Deus lhes abrisse as janelas dos céus para caírem os milhares de euros em cima. E muitas vezes nós não conseguimos entender a relação entre eu ser fiel, eu considerar que sou fiel e eu passar por dificuldades financeiras. Muitas vezes eu não consigo entender que haja essa relação. Só que a relação, muito provavelmente, excepto raras ocasiões, a relação muito provavelmente está diretamente ligada ao meu esforço, às características da minha família. Como é que eu cheguei à idade adulta? O que é que eu aprendi? Como é que eu estudava? Como é que eu não estudava? Vocês sabem, o Barack Obama, que foi o presidente anterior dos Estados Unidos, ele teve uma vida, como nós temos, com dificuldades e com algumas lutas. A mãe dele era uma mãe solteira. E quando eles viviam no Haiti, a mãe dele acordava o Barack Obama às 6 da manhã para rever toda a matéria da escola daquele dia. E estava 1 hora com o Barack Obama para estudar diligentemente tudo o que ele ia dar na escola nesse dia. E às 7 ele tomava o pequeno almoço e ia para a escola. E vocês sabem que o Barack Obama achava que aquilo era um tédio enorme. Era um desperdício de tempo ele ter que acordar tão cedo. Mas o facto é que essa preparação fez com que ele tivesse boas notas na escola, fosse a uma faculdade e, mais tarde, por circunstâncias diversas, ele se tornasse num presidente dos Estados Unidos. E quando chegamos ao presidente dos Estados Unidos, nós lembramos aqui de 3 coisas que constituem muitas naquela parte da pirâmide da autorrealização. Há 2 coisas principais que há muita gente que anda à procura dessas coisas, que é o poder e o dinheiro. O poder, que é a pessoa chegar lá acima e dizer eu sou o rei disto tudo e sou eu que dirijo isto tudo. Ou eu posso chegar lá acima e posso ser uma influência para os outros, preocupando-me nestas 3 necessidades. A forma como nós exercemos o conhecimento que temos também está muito relacionada com o background que nós temos. E nós, como cristãos, como adventistas do 7º dia, se nós temos a oportunidade, e nós vemos esse exemplo na Bíblia com 2 ou 3 ou 4 patriarcas que chegaram lá, que foram exemplos, chegaram a uma posição de poder e eles não acumularam esse poder para si próprios, mas eles antes o distribuíram nestas 3 necessidades para os demais.
A mensagem do Evangelho da Prosperidade é: siga a Deus e Ele vai te enriquecer com bens materiais. E isto não acontece. Nós, como crentes adventistas do sétimo dia, nós não acreditamos nisto. E para mim, como cristão, é triste ver algumas religiões que se aproveitam das fragilidades da vida, se aproveitam das dificuldades para não só forçarem a distribuição de dinheiro para os líderes, como para prometerem algo que não vai acontecer. Algo que não vai acontecer. Deus não me vai tornar rico só porque eu lhe sou fiel. Não é assim que as coisas acontecem. Eu não vou ter uma vida folgada e com alguma tranquilidade só porque eu sou crente. Mas eu poderei ter essa vida tranquila depois de muito e perseverante esforço e árduas horas de trabalho. Isto nos leva ao segundo tópico, que é a visão espiritual desfocada. Muitas pessoas não percebem que a riqueza e as posses são temperos artificiais que eventualmente acabam por perder o seu sabor. Isto vem na primeira página da lição da Escola Sabatina e eu achei muito interessante. E por isso eu coloquei aqui. Vem no índice, logo a seguir ao índice, no prefácio da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Muitas pessoas não percebem que a riqueza e as posses, está ali mal escrito posses, são temperos artificiais que eventualmente acabam por perder o seu sabor. Realmente o dinheiro é isto mesmo. Vocês conhecem o indivíduo que é responsável por nós hoje termos estes telemóveis que têm aqui todo o mundo cá dentro? Sabem qual é que é o nome desse indivíduo que nós podemos dizer que ele é o responsável por hoje nós temos o avanço em telemóveis que nós temos hoje? Quem é que quer arriscar o nome? Eu, por acaso, agora passou-me o nome completamente da cabeça. Mas foi ele que criou, é um dos fundadores da Apple e chama-se, como é que se chama? Steve Jobs. Vocês sabem que este homem, que também vivia, se calhar, com um estilo de vida, ele era bilionário, mas também vivia com um estilo de vida, se calhar, de 50, 100 milhões de euros. E ele mandou preparar um iate que custou vários milhões de euros, dezenas, talvez uns 50 milhões de euros. E esse iate levou muitos anos para construir. Mas, infelizmente, uma doença cruel e uma doença cobarde que ataca toda a humanidade, que é o cancro. Essa doença atacou-o e tirou-lhe a vida. Eu não me recordo neste momento que idade é que ele tinha, mas ele era praticamente novo. Ele era pouco mais velho do que eu. Talvez 50 e poucos, 60 anos. Se hoje estivesse vivo. E esse iate de 50 milhões de euros que ele mandou construir, o ano passado ficou pronto. E ele morreu já há não sei quantos anos, mas eu acho que já foi há uns 5 ou 6 anos. Muitas pessoas não percebem que a riqueza e as posses são temperos artificiais que eventualmente acabam por perder o seu sabor. Perante uma doença como um cancro, perante um acidente que me tira a minha mobilidade, perante a morte iminente, de que servem os bilhões todos? De que servem todos os zeros que estão na minha conta? É por isso que nós, como crentes, precisamos ter uma visão espiritual focada. E nós conseguimos ter isso. Sabem que nós, como crentes, somos chamados a trazer o equilíbrio à sociedade. E o equilíbrio à sociedade está nesta pirâmide. Não na forma como a sociedade hoje em dia dá o alto valor a esta autorrealização através do ganho. Mas o equilíbrio está nesta pirâmide. Nós seremos profundamente felizes, ligados a Deus, se nós tivermos em atenção estas 5 necessidades básicas de cada ser humano. E se nós conseguirmos trazer o equilíbrio à sociedade, com a pouca ou muita influência que nós tenhamos, se tivermos em vista estas 5 partes que definem o nosso grau de felicidade, se nós nos preocuparmos com os demais, em poder, dentro das nossas possibilidades, suprir as necessidades básicas daqueles que estão perto ou longe, as necessidades de segurança, sociais, autoestima e de autorrealização, nós seremos profundamente felizes. E nós teremos a contribuir para uma sociedade equilibrada e uma sociedade com mais equidade daquela que tem atualmente. E é por isso que nós, como crentes, somos chamados a trazer o equilíbrio à sociedade. E nós temos
todas as condições, pelo conhecimento que temos na Bíblia e no Espírito de Profecia, para trazer este equilíbrio à sociedade. Dentro das poucas, ou muitas, dentro da pouca ou maior influência que nós tínhamos. E isto nos traz ao terceiro tópico, que é a cobiça. Vocês sabem que o rico e o pobre têm duas coisas em comum. É a preocupação com o amanhã. Esta semana eu li algo que falava sobre o que é o amanhã, o hoje e o ontem. E então dizia que a ansiedade é eu olhar para o amanhã muito frequentemente. O stress é eu viver o dia a dia com muita intensidade. E agora eu esqueci-me da outra parte. A ansiedade, o stress, a pressão. Não era uma outra palavra, talvez eu me venha a lembrar. Mas olhar para o passado com agora não me recordo do termo. Mas pronto, seja como for. A questão da cobiça. Com nostalgia, sim, provavelmente. A questão da cobiça. A cobiça é olhar para os demais, sabem? É olhar para os demais e estar insatisfeito com aquilo que tenho. Quanto que a felicidade não se mede por aquilo que eu tenho. A felicidade mede-se pela satisfação que eu tenho com aquilo que me foi colocado à disposição. E com aquilo que, na maioria dos casos, eu lutei e trabalhei por isso. Essa é a felicidade. A felicidade não é eu ter 6 zeros na minha conta bancária. A felicidade é eu estar satisfeito com os 2 ou 3 zeros que eu tenho na minha conta. E com a vida que eu levo e a interação que eu tenho com os meus familiares e com aqueles que são os meus amigos, com a minha igreja e com a sociedade. Essa é a felicidade. E a cobiça é quando eu começo a olhar para os demais, que têm mais zeros do que eu, porque assim, eu estou a insistir nesta questão dos zeros, mas a realidade é essa mesmo, sabem que é só uma questão de zeros. Sim, podemos lá pôr os zeros todos. Mas eles caem todos, sabes? Quando tu transformas aquilo num número, eles caem todos. É uma chatice. Sabem que na informática nós podemos acumular zeros à esquerda de um número, mas quando nós transformamos essa variável no número, os zeros caem todos. Mas seja como for, a felicidade não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu posso proporcionar aos demais. E quando eu começo a olhar para os outros e a medir-me com os demais, eu estou a entrar nos passos da cobiça. E foi isso que aconteceu quando o reino do mal iniciou. Houve alguém que a primeira coisa que fez foi olhar para o outro e cobiçar aquilo que o outro tinha. E daí veio tudo isto que nós estamos a viver. Como todos os pecados, a cobiça começa no coração. Ela tem início dentro de nós e em seguida desenvolve-se em nosso exterior. Foi o que aconteceu no Éden e foi o que aconteceu no início do reino do mal. A cobiça é o desejar... Paulo, a cobiça é eu desejar aquilo que o outro tem. E o outro, a única coisa que pode ter mais do que eu são zeros na sua conta. Ou no seu património. Ele não tem mais nada que eu não possa ter. Ele só tem mais zeros. E isso não define quem nós somos. Aquilo que eu sou não é definido pelos zeros que estão na minha conta. Aquilo que eu sou é definido por uma série de circunstâncias, uma série de características, na minha personalidade, no meu caráter, uma série de preocupações que eu tenho pela vida. Isso é o que define aquilo que eu sou e aquilo que cada um de nós é. Não é aquilo que nós temos na nossa conta. Emanuel. Isaac, não é mau ser rico, como também não é mau ser pobre. Exatamente. No entanto, eu posso ser feliz sem ter aquelas necessidades básicas, sem ter a segurança e sem ter o relacionamento social. Porque há pessoas que podem ser sem abrigos e podem ter uma felicidade mais, ou seja, maior do que aquela que eu tenho com necessidades básicas supridas, com segurança e com um relacionamento social. E há pessoas que são mais felizes do que eu. Depende de uma única coisa, Isaac. É o meu relacionamento com Deus. Exatamente. Com Deus e com o próximo. E com o próximo, sim. Porque nós, por exemplo, você que eu estava a dizer no início que não é mau nem ser rico nem ser pobre. Porque nós temos... Jesus não era um ser rico. Ele foi pobre. Viveu com pobres. No entanto, Jó era o homem mais rico daquela época. Não é? Abraão. Nós temos profetas, patriarcas que foram muito ricos. E Jesus, mestre dos mestres, foi pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Portanto, não tem muito a ver com
reclinar a cabeça não quer dizer que ele não tivesse um sítio para dormir, não é? Sim, mas ele não tinha como prioridade na sua vida ter um sítio para reclinar a cabeça. Exatamente. E ele estava feliz com isso. Ou seja, Jesus não tinha dinheiro nas contas, não tinha zeros. Ou seja, à direita dos números reais. No entanto, é o relacionamento que eu tenho com Cristo. Esse sim é que vai estabelecer o meu parâmetro de felicidade. Exatamente. Obrigado. Fernando? Agora, eu penso que é realmente a pirâmide Maslow que diz realização portanto, eu consigo realizar-me, mas para o lado do bem. E ver o outro próximo também com essa autorrealização, para o lado do bem, simplesmente. Exatamente. O quarto tópico da lição da semana foi a ganância. Ter as coisas à sua maneira. E a ganância pode ser como um vírus que se apega ao seu hospedeiro e consome todas as virtudes, até que tudo o que resta é mais e mais ganância. A ganância é uma doença que quer tudo, paixão, poder e posses. A ganância é um esforço desmedido para eu atingir um determinado padrão mental que eu estabeleço para mim mesmo e para a minha vida. E geralmente esse padrão está relacionado com aquisições, com querer amealhar. Eu acho que todos nós já lemos, apesar de nós não precisamos de ler, mas todos nós já lemos a história do Tio Patinhas. Eu, quando era miúdo, eu tinha algumas revistas do Tio Patinhas e era interessante que ele ficava lá na sala dele a andar de um lado para o outro e fazia uma cova no chão, de tanto andar a pensar no quê? Em como ajudar o próximo? Era como guardar o seu dinheiro para ninguém o tirar. Sabe? E a ganância é justamente isso. A ganância é eu olhar para a minha conta, eu ver 5 zeros e dizer, eu tenho que conseguir a dispensa de todas as coisas, inclusive a minha saúde, eu tenho que conseguir pôr mais um zero nesta conta. Só mais um zero. Porquê que só mais um zero? Alguém descreveu a vida como os esforços para adquirir dinheiro, para na velhice utilizar esse dinheiro para me recuperar a saúde. Alguém descreveu? Exatamente. E assim, a nossa sociedade, e não devia ser o caso de nós como adventistas do sétimo dia, mas a nossa sociedade, isso é o que faz. Estoura todo o capital vital do seu corpo até aos 50 e poucos anos. E depois, quando se senta a dizer, epá, tenho aqui uma série de zeros na minha conta, que espetáculo, fogo. Hã? No dia seguinte, faz uma consulta de rotina e tem um problema enorme na sua vida. E aplica-se aquele versículo que nós lemos também na lição da Escola Sabatina, que diz, tudo o que tens guardado, para quem será? Vocês lembram-se daquela história, daquela parábola que Jesus contou? Que havia um homem que sentou-se com 50 anos, sentou-se e disse assim, ei, pá, que espetáculo, tenho um montão de celeiros, de vacas, de gado. Nós hoje não apreciamos nada disso. Tudo que seja fora de celeiros, para mim está excelente. Mas eles eram felizes por ter celeiros. E ele sentou-se e disse assim, o que é que eu vou fazer agora? E então ele disse, vou construir celeiros maiores. E no dia seguinte, o que é que aconteceu? Ele fez uma consulta de rotina, que não havia, e descobriu uma doença grave, e tudo aquilo que ele tinha, para que é que seria? Há um outro versículo que diz, ninguém pode, com a sua herança, acrescentar um côvado à sua estatura. Por mais que eu trabalhe, eu não vou conseguir nunca passar do meu 1,69 m. Sabiam? Eu posso trabalhar arduamente, queimar a minha saúde e comprar um iate. Mas eu não vou conseguir nunca passar do 1,69 m. Aliás, à medida que eu for envelhecendo, vai descendo também. Eu acho que vai descer uns 3 ou 4 centímetros tranquilamente quando chegar aos 70, se lá chegar. Exatamente, como as cenouras. Então a ganância... Paulo, podes por favor. Eu só gostaria de falar sobre um ponto a respeito da questão da saúde e das pessoas que batalham, jogam a saúde fora para ganharem dinheiro. Porque eu percebo assim, existe uma linha muito tênue entre o que a gente estava falando antes, porque o trabalho árduo é necessário. Exatamente. Nunca é dito que não.
Mas trabalho equilibrado. tem que ser árduo. Exatamente, essa linha tênue para se achar o ponto de equilíbrio onde você trabalha arduamente e aonde você passa a extrapolar aquilo que é o limite da sua força. Eu digo isso porque as pessoas costumam usar esse argumento, os que não conseguem, e a questão aí não são zeros, é assim, os que não conseguem se estabelecer e são frustrados por isso. Tem muita gente que tem essa frustração, que não é a frustração do bilionário, é a frustração de quem não tem nada, e coloca o ponto da seguinte maneira: eu não tenho porque você, para acumular, tem que se matar, e eu não quero me matar porque eu não vou acabar com a minha saúde. E aí a pessoa não faz o que deveria fazer. E aí coloca a culpa de tudo naquele que faz. Então sempre é o rico, o capital, que é o culpado. E normalmente se associa a figura de quem não seja cristão a quem tenha dinheiro, e por aí vai. Agora, o que é interessante, assim, nas figuras que foi colocado hoje no quadro, a gente olha o ponto da filantropia, mas a questão não está só na filantropia, em ajudar os necessitados que têm necessidades básicas. O teu próximo. Porque você vai pegar os empregados dessas empresas, normalmente são empregados que conseguem obter sucesso nas suas vidas profissionais e pessoais. Por quê? Esse empregador, esse patrão, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, são empregadores que têm consciência de que não basta o dinheiro só para eles, mas sim para os outros. E entende que a empresa não é deles. Uma empresa, uma instituição privada, ela é privada, mas tem que observar o bem-estar, as regras de bem-estar social. Ela divide com a sociedade aquilo que ela recebe da própria sociedade. Retornar à sociedade aquilo que a pessoa recebeu. Obrigado pela tua contribuição. Tu tocaste num ponto muito importante que tem a ver com a pessoa trabalhar arduamente. E é assim, eu acredito que Jesus vai voltar. E acredito realmente. E eu não só acredito que Jesus vai voltar, mas acredito também que será na minha geração, se eu tiver saúde e não tiver nenhum acidente. Mas eu não acredito que eu devo esperar sentado Jesus voltar. E isto, como pais, traz-nos uma responsabilidade muito grande. Vocês sabem que nós temos os bilionários, temos os milionários e temos depois a classe média, que somos nós. E é assim, aquilo que eu com 30 anos ou com 40, o estilo de vida que eu terei com essa idade, está muito relacionado à formação académica que eu tive, àquilo que os meus pais se preocuparam para que eu me esforçasse e aprendesse, e àquilo que eu me esforcei. Eu há bocadinho contei o exemplo do Barack Obama. Na altura era um tédio para ele levantar-se às 6 da manhã, estudar, recapitular a matéria toda para ser um dos melhores alunos da turma. Mas ele hoje olha para trás e diz assim, não foi tão mal. Não foi tão mal. Percebem? E às vezes, quando nós, como crentes, nós somos chamados a relativizar as coisas também. A perceber que a vida não é só aquele instante árduo em que eu tenho que trabalhar ou que eu tenho que estudar. E especialmente aqui para estes amigos que estão a começar a estudar, que agora se deram conta de que afinal vai dar muito trabalho chegar à idade adulta. Vai dar trabalho, realmente. Vai dar muito trabalho. Mas a ganância é algo que é característico em sim, nós. nasce connosco. A ganância é qualquer coisa que está dentro de nós. É natural, todos nós temos. É que não vale a pena olhar para o lado e dizer assim, aquele é mais ganancioso, aquele tem ganância e eu não, porque eu não ando cá a lutar pela luta. Olha, a vida vai decorrendo. Não. A ganância é qualquer coisa que é característica em nós. Agora, a maneira como eu dirijo essa ganância, ou como eu sou levada a dirigir essa ganância, é que nós nos temos de interrogar. Exatamente. Porque é o mal que está dentro de nós, mas que nos dá uma certa adrenalina de trabalho, de responsabilidade. Agora, até que ponto eu controlo ou tenho autocontrolo sobre essa ganância? Até que ponto eu utilizo essa ganância para o bem e não para o mal? Quer de mim própria, quer da minha família, quer do próximo que está ao meu lado, é que nós nos devemos interrogar. Ou seja, como ter autodomínio sobre essa ganância? Exatamente. Muito bem, e voltando, obrigado pela tua participação, voltando àquilo que eu estava a contar. Eu acredito que Jesus vai voltar, mas eu acredito que nós temos que nos esforçar seriamente na nossa sociedade. E o esforço, ou seja, a vida que nós vamos ter
com 30, com 40 anos e com 50, é proporcional à minha formação académica, ao que eu me esforcei e ao que eu labutei para trabalhar no duro. Quando Deus disse a Moisés, 6 dias trabalharás, ele não falou de empregos. Ele falou de trabalhar no duro. Da pessoa se esforçar, de ser zelosa consigo próprio, com os seus conhecimentos, com a execução do seu trabalho. Foi isso que Deus disse, quando ele disse, 6 dias trabalharás, e ao 7º, que é o sábado onde nós estamos, não é um 7º qualquer, é o sábado onde nós estamos. Quando ele disse, ao 7º descansarás, e todos os outros dias trabalharás, ele estava a falar de que nós temos que nos esforçar para nós conseguirmos ter alguma tranquilidade na nossa vida. Porque nós não precisamos de viver com uma mão à frente e outra atrás. É verdade que há circunstâncias da vida, da sociedade, que nos limitam. Mas o esforço árduo é recompensado nesta sociedade. Isaac, queria só apenas salientar ali a questão, podes voltar o quadro para trás. É que nós temos focado basicamente a nossa lição na questão das posses. E há aí um foco que eu acho que é importante salientar, que é a questão do poder. A cobiça pelo poder. Exatamente. Acontece nos nossos locais de trabalho, mas acontece também na igreja. E é nesse sentido que todos nós somos chamados à atenção, porque esta mensagem não é para o vizinho do lado, é para nós também. É para nós. E esses jogos de poder também existem dentro dos bancos da nossa igreja. E não deveriam existir. E não deveriam existir. Não deveriam Portanto, existir. Se realmente investimos, estudamos, temos ainda mais responsabilidade, não mais poder dentro da igreja, mais responsabilidade para fazer uma coisa que tu tens escrito atrás de ti, para servir e não para sermos servidos na igreja. Exatamente. Vocês sabem que no mundo dos computadores, de que eu trabalho, já te vou passar a palavra, no mundo dos computadores, sabem qual é que é o equipamento mais importante? Por exemplo, aqui o meu telemóvel. É giro e é importante, mas se não houvesse um outro, este telemóvel não servia para nada. Sabem que no mundo dos computadores o mais importante é o servidor. E o nome servidor, que nós no mundo da informática, nós sabemos que é a peça mais importante de uma rede informática, o nome servidor quer dizer o quê? Aquele que serve. E vocês sabem que eu trabalho com computadores desde os 13 anos de idade, e eu posso-vos garantir que de todos os equipamentos informáticos, o servidor é o mais feliz de todos. Sabem? O servidor distribui informação, distribui capacidades para as máquinas. Para esta máquina fazer alguma coisa, é porque houve um servidor que lhe distribuiu a possibilidade disso acontecer. E como a Patrícia disse, quando nós somos servidores, tal como Jesus foi, quando nós somos servidores, nós somos profundamente felizes a servir os demais. Eu ia passar a palavra... Já agora, ok, já que está aí o microfone, mas depois tenho que passar lá ao fundo. pouco foi falar da ganância. Ferme os ouvidos, ganância. Prefiro antes motivação. Porque a Sim, ganância, a motivação... a ganância é mais do que eu posso. Querer uma coisa que eu não consigo. Vocês sabem que eu acho que a ganância está aqui. E aqui há uma paredezinha fininha. E aqui está a motivação. A motivação com que eu me levanto, com que eu faço o meu trabalho, com que eu começo o meu dia. Se eu não tomar atenção, esta parede, que é uma membrana muito fina, tal como a membrana que está no meu pulmão, que faz passar o oxigênio do ar para dentro das minhas células, se eu não tomar atenção, se eu não tiver o equilíbrio, eu vou passar da motivação para a ganância num instantinho, num pulinho. Vamos passar a palavra àquele irmão lá ao fundo. Eu quero só contar uma pequena ilustração, serei bem breve. Tinha 3 senhores que, num rio no Brasil, eles tinham 3 barcos, e os barcos eram tudo amarelo. Então, muitos turistas até às vezes esperavam até na fila para poder passar para o outro lado do rio. E certo dia tinha um dos donos desse navio, desses barquinhos, deitado numa rede. O turista disse que, olha, mas você está tranquilo aí e vou dar uma ideia para você que você vai ganhar mais dinheiro. Os barcos são todos amarelos. Você pinta o seu de azul, logo o povo vai achar diferente e vai andar só no azul. E vai querer passar o rio só no azul. E depois você vai tomar figuezinha dos outros e logo você vai ter que fazer um barco maior, comprar um barco maior para passar uma quantia de gente, um número a mais, e você vai ganhar mais dinheiro e aí depois, quem sabe, você pode comprar até um navio.
e você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar bem tranquilo, sossegado. E aquele homem que era dono daquele barquinho estava deitado na rede e disse: eu vou precisar fazer tudo isso para mim poder ficar tranquilo. O que eu estou fazendo? Eu estou deitado e tranquilo só com esse barquinho meu. Já é o bastante, eu não preciso de mais disso. Às vezes nós pensamos que para ser tranquilo precisamos adquirir várias coisas. E na realidade não precisa não. Porque felicidade é só ter um nome. Não é nada mais. É Jesus e mais nada. Exatamente, obrigado. E com isto nós passamos para o último tópico do dia. Bem-vindo àqueles que acabaram de chegar. Que é o autodomínio. Só através do autodomínio, primeiro dos nossos pensamentos e depois das nossas ações, podemos ser protegidos dos perigos que representam as coisas que temos vindo a falar. Vocês sabem que o mais giro desta história toda de nós sermos crentes e de virmos à igreja todos os sábados, o mais giro disto tudo é que esta parte é a mais difícil de todas e nós fracassamos como os amigos que não são crentes. Sabiam? O autodomínio, que nós devíamos ser indivíduos com autodomínio, porque o autodomínio só é atingido em relação direta com Deus. Eu, por mim próprio, posso criar algumas regras, posso criar alguns estratagemas, mas eu nunca vou atingir o poder de controlar as coisas que estão sobre o meu domínio se eu não estiver ligado a Deus. E é aqui que todos nós fracassamos. E aquilo que nós falámos anteriormente, os outros tópicos e os outros exemplos que falámos hoje e que nós estudámos durante a semana, todos esses exemplos acontecem por falta de autodomínio. Por falta de autodomínio. Nós, às vezes, conhecemos melhor os outros do que nos conhecemos a nós próprios. E nós não sabemos até quando é que a gente vai descarrilar. Vocês já viram nas notícias um comboio descarrilar. Eu vi, por exemplo, o último comboio que eu vi descarrilar foi numa notícia em Espanha, entre Sevilha e Málaga, na terra da minha mulher, e houve umas cheias aqui há um mês atrás, e a linha do comboio estava alagada, e a linha estava lá no sítio, mas a linha estava alagada, e o comboio, quando passou 80 a hora em cima da linha, ele descarrilou, e houveram uns quantos feridos. A falta de autodomínio é o descarrilar. Sabe? E da mesma forma como a motivação está aqui uma membrana fininha e está aqui a ganância, da mesma forma eu posso saltar para o outro lado muito facilmente, perdendo o autodomínio, perdendo o controle das coisas. E é aqui que nós nos damos conta que nós somos iguais aos outros que não são crentes, porque nós não temos autodomínio. É muito giro nós virmos à igreja, virmos ao sábado, falarmos sobre estes exemplos destas pessoas, é giro. Mas o autodomínio que nós só atingimos ligados a Deus, infelizmente está um bocado longe, no geral, de nós. E é aqui que as coisas fracassam. Se houvesse autodomínio, todas as outras coisas estavam equilibradas. Eu acho que, como crentes, nós devemos ser, como eu já disse, devemos ser pontos de equilíbrio na sociedade. Pontos de equilíbrio, exemplos no autodomínio. Exemplos em como relativizar as posses e relativizar aquilo que é importante na vida. Exemplos de conduta social, ética, moral. É o equilíbrio que nós precisamos trazer à nossa sociedade. E nós podemos fazer isso se estivermos ligados a Deus. Com autodomínio nós seremos perfeitos exemplos de autodomínio e perfeitos exemplos de equilíbrio para a nossa sociedade. E eu garanto-vos, meus queridos, que um exemplo coerente de equilíbrio na nossa sociedade, esse exemplo tem muito poder. Seja a sociedade pequenininha, como a nossa igreja, seja o município de Setúbal, seja o país inteiro. Um exemplo coerente de equilíbrio. Se a pessoa se concentrar nisso, e se os líderes do nosso país se concentrarem nisso, eles podem ser verdadeiros exemplos de equilíbrio na sociedade. A sociedade o que precisa é só isso, é só equilíbrio. Porque nós somos 80 num lado, 8 no outro, mas o equilíbrio nós não conseguimos lá chegar. E é isso que nós precisamos. E nós conseguimos fazer isso com o autodomínio. Para concluir, eu estourei um bocadinho o meu timing, mas para concluir, o maior objetivo do homem é ser feliz e satisfeito. Porém, obter realizações pessoais por meio do materialismo não nos fará alcançar esse objetivo. Penso que é uma conclusão unânime que todos nós chegamos.
E o outro exemplo é que a outra conclusão é que os adventistas do sétimo dia também são confrontados com a tentação de aderir aos valores do materialismo. No entanto, a aquisição contínua de bens não produz felicidade, satisfação nem contentamento. Vocês já ouviram falar de obsolescência programada? Alguém sabe o que é obsolescência programada? A obsolescência programada está geralmente relacionado com tecnologias e é algum bug ou alguma deficiência que é colocada num equipamento para que ele ou funcione mais lento, ou deixe de funcionar, ou uma lâmpada se rompa, ou uma lâmpada do projetor estoure. Percebem? Vocês sabem que quando Thomas Edison, quando ele fez a primeira lâmpada ainda está em funcionamento nos bombeiros de Nova Iorque. Ainda hoje está ligada. 100 e tal anos depois. E nós temos na nossa casa lâmpadas que elas fundem-se. Vocês já pensaram porque é que elas se fundirão na maioria das condições, das circunstâncias? Por causa de uma coisa que se chama obsolescência programada. E essa obsolescência programada é para que nós estejamos em aquisição contínua de bens para a satisfação pessoal. E nisso nós caímos todos. Mas nós não podemos cair. Que Deus nos possa abençoar para que nós possamos ser um equilíbrio na nossa sociedade, na nossa igreja, e que possamos viver preocupados com os demais. Porque é isso que vai trazer, certamente, felicidade à nossa vida individual e à nossa vida coletiva. Que Deus nos abençoe. Amém.